Você acordou hoje e a primeira coisa que veio à sua mente foi dinheiro, contas, responsabilidades, pressão. Talvez antes mesmo de levantar da cama, seu pensamento já foi para aquilo que está faltando. Como eu vou pagar isso? Será que vai dar? E se as coisas piorarem? O medo financeiro é silencioso, mas pesa. Ele rouba sua paz logo de manhã. Ele coloca pressão no seu coração antes mesmo do dia começar. Mas deixa eu te dizer algo importante agora. Nem todo pensamento que aparece na sua mente vem de Deus. Se a preocupação com dinheiro tem tirado sua paz, escreve aqui nos comentários: Deus é meu provedor. Respira. Hoje nós vamos colocar essa preocupação nas mãos certas. Você acordou hoje e a primeira coisa que veio à sua mente foi dinheiro, contas, responsabilidades, pressão. Talvez antes mesmo de levantar da cama, seu pensamento já foi para aquilo que está faltando. Como eu vou pagar isso? Será que vai dar? E se as coisas piorarem? O medo financeiro é silencioso, mas pesa. Ele rouba sua paz logo de manhã. Ele coloca pressão no seu coração antes mesmo do dia começar. Mas deixa eu te dizer algo importante agora. Nem todo pensamento que aparece na sua mente vem de Deus. Se a preocupação com dinheiro tem tirado sua paz, escreve aqui nos comentários: Deus é meu provedor. Respira. Hoje nós vamos colocar essa preocupação nas mãos certas. Existe um tipo de preocupação que não faz barulho, mas consome por dentro. É quando você começa a calcular tudo na cabeça. O que entra, o que sai, o que está faltando. Você olha para a realidade e pensa: eu precisava de mais. Eu precisava que as coisas fossem diferentes. E então o medo começa a crescer. Porque quando o assunto é dinheiro, parece que tudo fica mais pesado. Mas presta atenção nisso. O medo financeiro tenta te convencer de que você está sozinho nessa luta, que tudo depende apenas da sua força, que se você não resolver, ninguém vai resolver. Mas isso não é verdade. Deus nunca te chamou para carregar esse peso sozinho. O dinheiro não causa apenas preocupação. Ele provoca medo. Medo de faltar, medo de não conseguir pagar, medo de decepcionar quem depende de você. E quando esse medo cresce, ele começa a dominar seus pensamentos. Você trabalha, mas continua preocupado. Você tenta descansar, mas sua mente continua calculando. Só que existe algo perigoso nisso. O medo financeiro tenta roubar sua confiança em Deus. Ele sussurra coisas como: talvez não vai dar. Talvez as coisas vão piorar. Talvez você não consiga. Mas o medo sempre exagera a realidade. Enquanto isso, a fé lembra algo simples. Deus nunca perdeu o controle da sua provisão. Talvez hoje a sua situação financeira não seja fácil. Talvez existam contas abertas. Talvez existam decisões difíceis pela frente. Mas existe uma diferença muito importante entre realidade e desespero. A realidade diz: eu tenho desafios. O medo diz: não tem saída. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque quando o medo domina a mente, a esperança desaparece. Mas deixa eu te lembrar algo poderoso nesta manhã. Sua provisão não depende apenas do que você vê. Ela depende de um Deus que vê tudo. Um Deus que abre portas inesperadas. Um Deus que cria caminhos onde parecia não existir solução. Talvez hoje você não veja saída, mas Deus já está trabalhando em algo que você ainda não consegue enxergar. Agora vamos fazer algo importante. Em vez de começar o dia dominado pela preocupação, nós vamos entregar isso a Deus. Se o dinheiro tem sido uma fonte de ansiedade para você, escreve aqui nos comentários: Deus é meu provedor. Mesmo que a situação ainda pareça difícil, mesmo que você ainda não veja a solução, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações financeiras. Eu entrego as contas que me preocupam.
eu entrego o medo do que pode faltar, eu entrego a ansiedade que tenta dominar meus pensamentos. Senhor, eu reconheço que o Senhor é a minha fonte, não é apenas o meu trabalho, não são apenas as circunstâncias. O Senhor é o meu provedor, acalma o meu coração, fortalece a minha fé e abre caminhos que eu ainda não consigo ver. Amém. Fica comigo. Existe algo que você precisa lembrar nesta manhã. Deus não perdeu o controle da sua provisão. Mesmo quando o saldo parece pequeno, mesmo quando as contas parecem grandes, Deus continua sendo Deus. Ele não depende da economia, ele não depende das circunstâncias. A Bíblia está cheia de histórias de provisão que parecia impossível, portas que surgiram do nada, recursos que apareceram no momento certo, ajuda que veio quando ninguém esperava. E isso nos ensina algo poderoso. Quando você olha apenas para o problema, o medo cresce, mas quando você olha para Deus, a esperança volta. Talvez hoje você não veja como, mas Deus já sabe. Talvez o que mais esteja te cansando não seja apenas o dinheiro. É a sensação de ter que resolver tudo sozinho. Você sente que precisa dar conta, que precisa encontrar solução, que precisa fazer acontecer. E isso coloca um peso enorme sobre você. Mas deixa eu te lembrar algo importante. Você não foi criado para carregar o peso do futuro sozinho. Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Responsabilidade é fazer a sua parte. Sobrecarga é tentar controlar aquilo que está fora das suas mãos. E muitas vezes a ansiedade financeira nasce exatamente desse lugar. De tentar controlar tudo. Talvez hoje Deus esteja te chamando a confiar mais. Quando estamos preocupados com dinheiro, nossa mente tende a enxergar apenas 2 ou 3 soluções. E quando essas soluções parecem impossíveis, o desespero aparece. Mas Deus não trabalha limitado às opções que você vê. Ele pode abrir portas que você nem imaginou. Ele pode trazer oportunidades inesperadas. Ele pode colocar pessoas certas no seu caminho. Muitas vezes, a solução que Deus prepara não estava nem na sua lista de possibilidades. É por isso que a fé é tão importante. A fé lembra algo simples. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Talvez a resposta que você precisa já esteja sendo preparada. Hoje você tem uma escolha importante. Começar o dia dominado pelo medo, ou começar o dia com fé. O medo diz, não vai dar certo. A fé diz, Deus ainda está no controle. O medo te paralisa. A fé te fortalece. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez os números ainda sejam os mesmos. Mas algo pode mudar agora. A forma como você enfrenta este dia. Você pode levantar hoje com a certeza de que Deus está cuidando do que você ainda não vê. Prepare seu coração. Vamos encerrar com uma declaração final. Antes de começar o seu dia, faça essa declaração no seu coração. Eu não vou viver dominado pelo medo financeiro. Eu não vou deixar a ansiedade controlar minha mente. Deus é a minha fonte. Deus é o meu provedor. Ai! Em nome de Jesus, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações financeiras. Eu entrego as contas, as decisões e o medo do futuro. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Mostra caminhos que eu ainda não consigo ver. Dá sabedoria para administrar, coragem para agir e fé para confiar. Que hoje seja um dia de provisão, um dia de oportunidades e um dia de paz no meu coração. Eu escolho confiar que o Senhor está cuidando de mim. Amém. Se essa oração falou com você hoje, escreva nos comentários, Deus é meu provedor. E se você está passando por uma luta financeira agora, escreva apenas, eu creio. Nós vamos orar por cada comentário. Que seu dia comece com paz. Porque quando Deus é a fonte, a provisão sempre encontra um caminho.